Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus. A paz do Messias chamado Cristo para todos nós que criamos e acreditamos que Jesus, Ele é o Messias, o Filho de Deus. Nessa tarde, eu tenho uma mensagem da parte de Deus para todos nós e para você que está assistindo também esse vídeo. Espero que você compreenda e entenda. E quando você terminar de assistir esse vídeo, peço que você se inscreva no meu canal do YouTube. Lá você vai encontrar Helenildo Estevão. E deixe seu like lá para que eu venha mais trazer a mensagem da parte do Senhor para vocês compreenderem e entenderem. No livro de Isaías, capítulo 3, versículo 16, até o versículo 26. Deus repreende as mulheres de Jerusalém. Entendam, meus irmãos, compreendam agora essa mensagem. O Senhor Deus disse: vejam como as mulheres de Jerusalém são vaidosas. Andam com o nariz para cima. Dão olhares atrevidos e caminham com passos curtos, fazendo barulho com os enfeites dos tornozelos. Está se mandando olhar, observar, veja, mas não está se mandando você concordar com essas coisas. Por isso, eu, o Senhor, vou castigá-las. Raparei a sua cabeça e as deixarei carecas. Não há ninguém que me impeça do que eu vou fazer com essas mulheres. É Deus falando. Não há ninguém que me impeça o que eu vou fazer com essas mulheres que conhecem a verdade, essas mulheres que sabem que eu não aceito esses tipos de ações que elas estão praticando. O que eu vou fazer com elas, ninguém pode impedir, assim disse Deus. Versículo 18. Naquele dia o Senhor tirará das mulheres de Jerusalém todos os seus enfeites, os que elas usam nos tornozelos e na cabeça, os colares. Eu vou tirar tudo delas. Vou tirar tudo delas. E não há ninguém que me impeça de não fazer o que eu quero com essas mulheres. Versículo 19. Os brincos e as pulseiras, tiras, os véus,
Tudo eu vou tirar dessas mulheres, porque elas não são cegas. Elas sabem que essas coisas que elas estão praticando é abominável aos meus olhos. E o que eu vou fazer com elas, ninguém pode impedir. Versículo 20. Os chapéus e os enfeites para os braços e os cintos e faixas tirará os fracos de perfume. Até os perfumes dessas mulheres Deus vai tirar delas. Os talismã. Eu vou tirar tudo dessas mulheres. Elas se acham, elas podem pensar muito bem no que eu quero para elas, que elas não pratiquem essas coisas, que elas não andem de nariz tão empinados, pois eu vou começar a rapar a cabeça delas. Vou tirar tudo. Quando eu tirar tudo, aí eu vou envergonhá-la. Vou envergonhar essas mulheres. E não há ninguém que me impeça. Versículo 21. Os anéis e as argolas de usar no nariz, também vou tirar. Os anéis e as argolas que elas usam no nariz, eu vou tirar, assim disse Deus. Assim disse o Senhor. Eu vou tirar os anéis dos dedos delas, vou tirar as argolas do nariz dessas mulheres. Eu vou tirar, assim disse Deus. Elas não me obedecem, sabem que eu não aceito, que eu não mandei, mas elas fazem o que elas querem. Então eu vou envergonhá-las, vou tirar os anéis, vou tirar as argolas do nariz delas, para que elas venham saber que eu sou Deus. Não há ninguém que me impeça do que eu vou fazer com essas mulheres de Jerusalém. Assim disse Deus. Versículo 22. Os vestidos luxuosos, os mantos, os chalés e as bolsas tão caras, essas coisas tão caras, eu vou tirar tudo delas. Vou tirar. Elas vão ficar sem nada, envergonhadas. Vou tirar tudo dela e não tem ninguém que me impeça do que eu vou fazer com essas mulheres. Versículo 23. As saias transparentes, os lençóis de linho, os turbantes e as mantilhas, também vou tirar dela. As saias transparentes, os lenços de linho, os turbantes e as mantilhas, vou tirar tudo delas. Deus não aceita que uma mulher ela se vista com esses tipos de vestes. A mulher, qual diz que serve a Deus, qual diz que já serve ao Senhor, qual diz que já é convertida, mas pratica essas coisas, Deus falou
que vai envergonhar essas mulheres de Jerusalém. Versículo 24. Em vez de andarem perfumadas, elas vão cheirar mal. Em vez de cintos finos, usarão cordas grosseiras. Não farão penteados bonitos, mas ficarão carecas. Não usarão roupas finas, mas roupas feitas de pano grosseiro. A beleza dela vai virar uma feitura de dar vergonha. Deus vai tirar tudo disso delas. Deus vai tirar tudo delas. Essas vestes vergonhosas dessas mulheres que disse que já aceitou, que já é cristã, que aceitou Cristo Jesus, essas mulheres, Deus vai envergonhá-las. É com elas e Deus. É com elas e Deus. Não quer andar como Deus quer, não quer se vestir como Deus quer, então é com você e Deus. É com você e Deus agora. Versículo 25. Os homens de Jerusalém serão mortos na guerra, até os mais valentes morrerão. Versículo 26. A cidade ficará de luto e chorará como se fosse uma mulher sentada no chão, completamente abandonada. Quer dizer, os maridos dessas mulheres vão morrerem, porque eles aceitam que suas mulheres pratiquem essas abominações diante de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, você que está praticando essas coisas, você que diz que já o aceitou, Jesus, que Jesus já lhe mudou, que você já é convertida, que você também já é convertido, que aceita a sua esposa fazer essas coisas, Deus está dizendo que vai cobrar de você. Não é somente da sua esposa, mas de você também Deus vai cobrar. E agora eu quero falar bem claramente para vocês entenderem e compreenderem que eu estou aqui não para julgar vocês. Longe de mim. Longe de mim isso. Estou lendo, meditando, gravando esse vídeo para que vocês venham entender. Agora eu vou ler o livro de Mateus, para que vocês venham entender que eu estou com duas Bíblias sagradas aqui. Uma, duas. Para que vocês venham entender. O livro de Mateus, capítulo 7. Para depois eu falar um pouco desse livro de Isaías, claramente para que vocês venham entender. Mateus capítulo 7. Do capítulo 7, porque não tem versículo 1, só tem versículo 2. Do capítulo 7 até o versículo 5. Não julgueis para que não sejais julgados. Então, meus irmãos, minhas irmãs, você que não pratica, que não faz essas coisas, que está longe dessas coisas, que está fora dessas coisas, deixem essas mulheres
para lá. Deixem essas mulheres que estão praticando essas coisas, deixem elas para lá. Porque é com elas e Deus. Não é com você. Não julguem, para que não sejais vos julgados. Então deixa essas mulheres para lá, porque é com elas e Deus. Você, que é um homem de Deus, que também não aceita essas coisas, que já é convertido, que entende e compreende, deixa esses maridos dessas mulheres para lá, que aceita que essas esposas deles façam essas coisas. Deixem eles para lá. Agora, versículo 2. Pois com o critério com que julgar, sereis julgados. E com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. Então deixa para lá. Deixa eles viverem do jeito que eles querem viver. Deixem para lá essas pessoas para lá. Porque elas pensam que o evangelho é como elas querem, é como elas pensam. Deixem para lá. Versículo 3. Porque reparas tu o cisco no olho de seu irmão, mas não percebes a viga que está no teu olho. Versículo 4. E como pode dizer a teu irmão, permite-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Versículo 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza, para tirar o cisco do olho de teu irmão. Então, eu quero dizer para você que no livro de Mateus, o mesmo livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Vou ler para que vocês venham entender. Pronto. Capítulo 16 de Mateus e versículo 24. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos deixar essas mulheres que dizem que aceitou Cristo como seu único salvador pessoal da sua vida e vive do jeito que quer viver, deixa para lá. Esses homens que dizem que já aceitou Cristo Jesus como seu único salvador pessoal da sua vida e aceita o que suas esposas fazem, deixa para lá. Deixa eles viver, fazerem como querem. Deixa eles pensar como quiserem. É com eles e Deus. Mas tu, mulher de Deus, filha de Deus, e tu, filho de Deus, tu, varão de Deus, tu, varoa de Deus, você, meu irmão, você, minha irmã, em Cristo Jesus, pegue sua cruz
e siga. Deixa pra lá. Deixa essas pessoas fazerem o que quiserem. É com elas e Deus. Mas tu pegue sua cruz e siga. Deixa pra lá. Porque a salvação ela é individual. Então, naquele dia o Senhor tirará das mulheres de Jerusalém todos os seus enfeites, os que elas usam nos tornozelos e na cabeça, os colares, os brincos e as pulseiras, tirará os véus, os chapéus e os enfeites para os braços, e os cintos e faixas, tirará os frascos de perfume, os talismãs, os anéis e as argolas de usar no nariz, os vestidos luxuosos, os mantos, os chalés e as bolsas, as saias transparentes, os lençóis de linhos, os turbantes e as mantilhas. Deus vai tirar tudo. Essas coisas de sedução que a mulher, que essas mulheres vestem para seduzir os homens, Deus vai tirar tudo dessas mulheres. Deixe essas mulheres para lá. Quando Deus tirar, Deus vai envergonhá-las. Elas vão ficar tão envergonhadas que é Deus e ela. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos viver o verdadeiro evangelho. Eu e você temos que viver o verdadeiro evangelho. Você e eu foi chamado, nós fomos chamados, não foi para olhar o erro dos irmãos, das irmãs, não. Deixa para lá. É com eles e Deus. Deixa para lá. Deixa para lá. Pega a sua cruz e siga. Eu estou pegando a minha cruz e estou seguindo com ela, porque somente eu é quem posso carregá-la. Somente eu é quem vou confessar diante de Deus o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu pratiquei. Também essas pessoas do mesmo jeito. Você também do mesmo jeito. Pegue sua cruz e siga. Deixe essas mulheres para lá. Deixe esses homens para lá. Deixe essas pessoas que querem fazer do jeito que elas querem. Deixe essas pessoas que querem se vestir como elas querem. Deixa para lá. É com elas e Deus. Agora todos vocês fiquem com a gloriosa paz do Messias chamado Cristo para todo sempre. Amém.